Toda vez que soava aquele sino, a cidade toda silenciava. Todos sabiam que após as 7 badaladas, o que viria a seguir não fazia parte desse mundo. E aquele que ousasse enfrentar poderia acabar numa grande fria. O meu nome é Franciel, e o relato que vou contar a seguir, eu mesmo vivi alguns anos atrás. Tudo começou em uma viagem que eu fiz a trabalho. Eu, na época, acabava de entrar na área de ambientalista, área essa que atua até os dias de hoje. Na época em questão, fui designado a ir a uma cidade chamada de Morro Rauter, bem no pé da Serra Gaúcha. Cidade literalmente pacata, pequena, pouco comércio, pouca urbanização. E esse era exatamente o tipo de lugar onde necessitava de ambientalista. A cidade estava dando pequenos passos de habitação e urbanização. Isso era na década de 70. Por mais que a cidade fosse mais velha, realmente ela parecia ainda estar parada no tempo. Lembro-me bem que havia um pequeno hotel na praça, a rodoviária, uma igreja católica, uma farmácia, um ponto com apenas 2 táxis, uma alfaiataria, um café para viajantes, a pequena subprefeitura e muitos poucos comércios. O local era lindo para uma cidade do interior, lembrando que isso era na década de 70, época muito diferente dos dias de hoje. Eu não estive mais lá, não sei como é hoje, portanto, com certeza muita coisa mudou. Mas o que posso contar aqui é que o tempo que estive lá foram dias de muito aprendizado. O respeito que as pessoas tinham um com as outras, a união de um povo que estava galgando para o progresso. Bom, para chegar lá, primeiro fui até a capital, Porto Alegre, onde passei a primeira noite, e na manhã seguinte, bem cedo, peguei um ônibus pinga-pinga, como chamávamos. Ele ia parando de cidade em cidade até chegar lá. Bom, no caminho vi muita coisa já. O Rio Grande do Sul, com sua imensidão de campos, de lavouras e de riqueza que talvez muitos não tinham esse mesmo olhar. Quando cheguei na cidade, primeiro local fui imediatamente ao hotel Imperial Parque Hotel. Hoje não sei se ainda existe esse local, mas na época era bem aconchegante e bem frequentado. Bom, logo após me dirigi à prefeitura, onde me apresentei e, claro, falei do motivo de estar ali. Bom, em sequência comecei a trabalhar, fui por todos os cantos da cidade, conheci pessoas e locais incríveis pela simplicidade. Na época, a região pertencia, salvo engano, a Taquara. Hoje já é emancipada, pois já se havia na época projeto de emancipação da região. Bom, certa noite já se fazia uns 3 dias que eu estava na cidade. Isso era por quarta-feira ou quinta. Era meia-noite, eu estava saindo do café em que eu mencionei mais cedo, pois o café era um local muito bem frequentado. Era uma espécie de lazer para muitos da burguesia que estavam a passeio na região. O local realmente fechava após o último cliente sair. Bom, lá fiz alguns conhecidos. E teve um funcionário que não esqueço até hoje, era um garçom chamado Tonico. Muito bem prestativo, me contou tudo o que conhecia na região. Entre alguns fatos, me contou algo que realmente me deixou curioso e fez com que eu ficasse ali no local até aquele horário. Segundo ele, todo dia de lua cheia, até a mesma virar. À meia-noite, o padre Enorfe tocava o sino da igreja 7 vezes. Após isso, coisas aconteciam na cidade que deixavam a população de cabelos em pé, por muito medo e pânico. Bom, eu fiquei muito curioso, não desacreditei em nada do que ele me contou. Esperei até 5 minutos antes da meia-noite e fui até a praça e me sentei em um banco sozinho no local. No caminho, do café até o banco da praça, bem pertinho, bem em frente um do outro, eu pude ver as pessoas trancando suas casas e fazendo o sinal da Santa Cruz. Outras que estavam na rua andando com muita pressa, e em poucos minutos tudo ficou vazio e silencioso.
Eu estava sentado no banco da praça, bem de frente para a igreja católica, contando os segundos para os ponteiros baterem na meia-noite. Em segundos, eu vi o padre abrir uma das grandes portas da capela, olhar pros lados, sair de manso, desatar o nó da corda e, com impulso, tocar o sino por 7 vezes. No mesmo instante, meu coração palpitava as batidas junto. Meu corpo arrepiou todo da cabeça aos pés. Começou um leve vento, redemoinho naquela praça, levantando folhas secas e areia. Minhas pernas ficaram trêmulas. Eu comecei a olhar para todos os lados, me levantei e comecei a caminhar pela praça. Saí em direção ao hotel onde eu estava hospedado. Eu pude ouvir cachorros latindo ao longe, junto com uivos estremecedor. Quanto mais eu me distanciava do centro, mais próximo parecia que tinha algo atrás de mim. Passos, barulhos, uivos e um calorão infernal. Cheguei no hotel e fui logo para o quarto. De lá eu conseguia enxergar bem a praça, pois fica em torno de uns 500 metros de distância. Eu me sentei na varanda e fiquei olhando para ver se eu enxergava algo. A noite foi passando, eu não preguei o olho, pois o tempo todo eu ouvi barulhos, gritos e uivos estranhos. Fumei 2 maços de cigarros naquela madrugada. Já era por volta de 4 horas da manhã e o sono foi começando a fazer graça. Foi quando eu vi algo parado ali embaixo no jardim me olhando. Eu levei um susto enorme e paralisei por segundos. Me levantei e entrei no meu quarto. Apaguei as luzes, porém continuei a olhar pela fresta da porta que dava acesso à sacada. Era um cachorro enorme e asqueroso. Com um olhar diabólico, saiu olhando para trás e foi pela estrada em direção à praça. Eu novamente tomei coragem e saí na sacada, o acompanhando pela estrada fora. Aquilo corria em uma velocidade descomunal, entre saltos, pulando longe. Os cachorros pelo caminho enlouquecidos. Aquilo foi até a praça, deu 2 ou 3 voltas farejando tudo, e parou bem na porta da igreja e se agachou como se estivesse fazendo guarda. Depois saiu lentamente para a lateral e eu o perdi de vista. No mesmo dia pela manhã, ao acordar, desci para tomar meu café da manhã com aquilo em minha mente e com uma enxaqueca que me doía muito a cabeça, por não ter dormido nada naquela noite. Bom, fui ao gabinete do prefeito. O mesmo eu não havia conhecido ainda porque, segundo seus assessores, quando eu cheguei, ele tinha ido para Porto Alegre a negócios municipais. Ele me cumprimentou, eu me apresentei. No final do cumprimento ele me olhou com a sala dele lotada e perguntou se eu tinha conhecido bem a cidade já. Eu respondi que sim, que havia muitas peculiaridades nela. Ele sorriu de canto de boca e sequência falou: "Tenha um bom dia de trabalho, pois eu sei que você não pregou o olho essa noite. Parece que você conheceu, além das 7 badaladas, a noite aqui tem dono." Aquelas palavras ficaram em meus pensamentos. Bom, fiquei mais um dia na cidade. De jeito nenhum quis permanecer mais ali. Peguei o último ônibus até Porto Alegre. Não subi mais a serra. Na verdade, nunca mais quis botar meus pés em Morro Halter. Boa noite. Olá, meu nome é Rita, sou gaúcha, moro em Osório, mas sou natural da cidade de Monte Alegre dos Campos. Eu já morei em muitos lugares desde nova, mas o relato que vou contar hoje
Aconteceu na minha adolescência por volta dos meus 15 anos, e eu morava na cidade de São Luís Gonzaga. Bom, uma de minhas irmãs mais velhas era casada com um homem que era dessa região. Na época fui convidada por ela para morar junto com eles. Como as coisas não estavam bem em minha casa, minha mãe autorizou, com o aval de meu pai. Na época minha irmã não estava trabalhando e a recém tinha ganhado bebê. Bom, já fazia uns 2 ou 3 meses que estava morando com eles. Em uma certa noite eu acordo com muita sede. Então levantei para tomar uma água. Na cozinha de minha irmã, tem uma janela que fica bem na pia da cozinha. Bem dali, temos a visão da rua de trás da casa. Porque na rua onde minha irmã morava é um morro alto. Então de lá dá de se ver o bairro todo quase. Por um instante enquanto eu bebia água, eu olhava por aquela janela. Às vezes em noites de muito calor, tínhamos o costume de deixar a mesma aberta durante a madrugada. Enquanto eu olhava para a rua, eu percebi algo estranho em cima do telhado de uma casa. Bom, estava longe um pouco, mas com claridade da luz do poste eu conseguia ver aquilo se mexendo devagar. Eu não conseguia identificar bem o que era, porém era enorme pela distância que eu estava e pelo tamanho que aquilo estava em cima daquela casa. Aquele bicho deu um salto pelo muro e saiu rua abaixo. No outro dia contei para minha irmã e meu cunhado o que eu vi. Meu cunhado disse que já tinha visto outra vez também, porém aquilo estava na rua de baixo. Minha irmã estava muito curiosa e pediu para mim que quando eu visse era para eu chamar ela, que ela também queria ver. Passou algumas noites, eu me acordei com os cachorros da rua muito brabos latindo. Eu imediatamente imaginei que era aquilo novamente. Me levantei devagar e fui pé por pé na janela. Chegando lá procurei onde era que os cachorros estavam brabos. Para minha surpresa era bem na rua de trás de casa. Os cachorros estavam subindo a rua latindo para alguma coisa que estava subindo também. Eu aguardei mais alguns segundos e vi novamente aquele bicho subindo a rua. Eu bati na porta do quarto da minha irmã e acordei ela. Chamei ela para ver o tal bicho. Ela levantou rápido. Eu pedi para ela não fazer barulho. Nisso meu cunhado veio também. Fomos os 3 lá na janela e fiquemos bem quietos vendo aquilo subir a rua. Os cachorros estavam muito agitados latindo, e alguns uivando. Conseguimos ver aquele bicho, tentando pegar os cachorros, meio encurralado em um canto contra o muro do vizinho. Ele dava unhadas nos cachorros fazendo os mesmos saírem de perto dele. Ele tentava escalar o muro para fugir ou sei lá fazer o que, mas parecia que não conseguia, pois no mesmo instante que tentava subir os cachorros, mordiam e grudavam nele. Meu vizinho abriu a porta para ver que a algazarra era aquela bem em frente ao seu portão. Foi onde o bicho viu a claridade da porta e saltou por cima dos cachorros, e saiu correndo rua acima. Os cães saíram correndo atrás, latindo e uivando muito alto, pela rua toda. Nós, depois de ver, nos olhamos uns aos outros, começamos a se perguntar que diacho de bicho era aquilo. Foi onde meu cunhado disse em alto e bom tom: "Isso ali é o famoso lobisomem." Foi arruaça a noite toda no bairro de rua em rua. Trancamos bem a casa e colocamos o sofá de atrás da porta. Eu deitada escutava latidos por todos os lados do bairro. Muito uivos a noite toda. Eu nunca mais vi o lobisomem, mas essa experiência eu não vou esquecer jamais. Boa noite.